Sejam bem-vindos todos, onde quer que você esteja, e a hora também é importante que vocês vejam, que você me assista e converse, né? Mentalmente, pelo menos comigo, se comunique através da internet, porque eu não sou dona da verdade, não sou a dona da razão, eu sou um pouco mais velha que a maioria de vocês, tenho bastante mais experiência, principalmente experiência em política, e sempre fazendo política desse jeito que eu sei fazer. É na esperança de transformarmos esse mundo num lugar melhor. E um lugar melhor significa o quê? Básica e simplesmente que nós tenhamos amor a Deus, amor à pátria, à família, à justiça e à liberdade. Quem estiver dentro dessas 4 linhas estará dentro da verdade, estará fazendo o bem, estará produzindo por um Brasil melhor, para que as pessoas também sejam melhores, porque muitas pessoas não nos tratam bem, nos agridem e, de certa forma, nos prejudicam, porque não sabem fazer diferente. Vocês já perceberam que, às vezes, quando a gente encaminha na rua e se depara com uma pessoa assim, enferruscada, com cara de brava, de tristeza, de raiva, de sentimentos negativos, assim, uma coisa bem, bem horrível. Se você simplesmente dá um sorriso para essa pessoa, só isso, dá um sorriso. O primeiro ímpeto, assim, muito rápido, é de surpresa. E depois ela parece que cai na real. E na maioria das vezes, nos responde esse sorriso. Então, quem sabe quantas vezes a gente deixa de ajudar uma pessoa que está desesperadamente necessitando de ajuda e, ao invés de tratá-la bem, mesmo sendo maltratado, dá um sorriso quando ela faz uma cara feia, ou dá né, ou dá uma atitude que nos machuca. Se você disser tudo bem, fica calma. Não, tá tudo bem, tudo legal, me perdoa. Quando você disser, dá um sorriso e disser me perdoa, a pessoa já cai em si e começa a melhorar. E é para isso que nós estamos nesse mundo. A gente não está nesse mundo para jogar ninguém para o buraco, para prejudicar as pessoas, para agirmos de forma que, se uma pessoa está ruim, fique pior. Não é assim que Jesus faria. E não foi assim que ele fez durante a sua vida terrena. Ele não mandou dar outra face? Mandou. E se ele, com toda a sua grandeza e bondade e santidade, podia dar outra face, podia sugerir que esse é o caminho certo, porque nós não temos nenhuma divindade além dessa emprestada por ele, que é de nos aceitar, de ver em nós e de querer que a gente faça o bem. Porque é tanta maluquice nesse momento, é tanta coisa ruim, é tanta coisa errada, que parece que é tudo ruim, que é tudo errado. Só que se a gente tiver um pouquinho de calma, e se a gente olhar para um outro lado, a gente vai ver que tem tanta bondade, que tem tanta gente, uns ajudando os outros, que tem tanta gente corrigindo os malfeitos. Tem gente puxando o tapete, a toda hora, a todo momento, mas tem gente estendendo a mão para levantar um outro ser humano do buraco onde ele se encontra. Então, não é hora, agora, da gente sentir pena de nós mesmos, por sermos brasileiros, estarmos vivendo neste país agora, nesse ano, nesta década. Não é a hora. Agora é a hora da gente tentar aflorar tudo que de melhor existe em nós. E o amor, o perdão e a gratidão são as melhores coisas. Se você souber amar, mesmo sem o desejo
e a necessidade de ter algo em troca, se você amar simplesmente, amar como Deus nos ama, amar como Ele nos ensinou a amar o nosso próximo. Se você souber perdoar, e não é fácil, perdoar quando a dor é muito profunda, o dano foi muito profundo, não é fácil. Mas também eu vou dizer que não é impossível, não é mesmo. Mesmo que passem meses e anos, existem casos de necessidade de perdão que é preciso passar anos até que a gente entenda que enquanto a gente não perdoar, a gente não estará assim com Deus. A gente não está. Ele estará sempre nos esperando de braços abertos. Mas nós estaremos de costas para ele. Então, amar, perdoar e ter gratidão, isso é uma coisa maravilhosa. No momento agora que nós estamos vivendo, que parece que não tem nada bom, você está desempregado ou ganhando mal, ou sem esperança, indo à falência, com pessoas doentes ou doença própria, enfim, qualquer tipo de amargura, de sofrimento. Se você tiver a gratidão, pense bem, a gratidão por tantas e tantas, milhares de coisas positivas e boas que todos nós, que todo indivíduo tem. Por exemplo, se você tem 2 olhos e vê com eles. Se você tem 2 ouvidos e ouve com eles. Se você tem braços para trabalhar, para abraçar, para corresponder a um carinho. Se você tem pernas que o possibilitam andar, se mover de um lugar para o outro, e outras tantas coisas, e o fígado funcionando, o coração funcionando, não está doente, está saudável. Então, aleluia! Vamos dar vivas a vida. Ah, mas está tudo uma M. Não, não é tudo uma M. M, nós estamos quando estamos sofrendo uma doença, um mal, uma deficiência, uma perda. Mas a maioria das pessoas já levanta de manhã, praguejando e achando que está tudo ruim. É lógico. Uns dizem, está atraindo. Não está atraindo. Está sintonizando. Tudo nesse mundo é energia. Tudo. Nós, cada célula do nosso corpo é energia pura. Então, se nós estivermos em condições, e a maioria da população está, tem muita gente doente, tem muita gente que não anda, tem cadeira de rodas, tem muita gente que não vê, não ouve, está desempregado, que não tem amor, ou que acabou de brigar com seu amor, que acabou de se separar. Tem. Mas tem milhões de outras pessoas que não estão assim e também se sentem assim. É isso que eu quero que vocês saibam. E usem isso no seu próprio proveito. Porque se nós estivermos que está tudo muito ruim e perdermos a esperança, aí nós nunca melhoraremos. Nunca. Porque parte da maldade, parte da ruindade, nasce do medo, do desespero, que nós mesmos sentimos e contaminamos, contagiamos o ar que a gente respira. Se você fizer uma comida, mesmo que seja uma comida simples, mas ela for feita com todo carinho, pensando com pensamentos amorosos, essa comida com certeza fará bem. Mas se você fizer com raiva, com pensamentos de raiva, de ódio, você está mandando aquela energia negativa para aquela comida. E ela não fará bem. Eu lembro que quando eu fazia aquele voluntariado dentro do Presídio Central, uma das maiores reclamações que eles traziam até mim, que com certeza era, além da falta de liberdade, eram as comidas. Vocês imaginam, naquela época, agora deve continuar, sei lá como é que está agora, mas naquela época era assim, muita maldade feita na cozinha. Então, o pessoal gostava de estar na cozinha, porque podia comer um pouquinho melhor, mas não pensava nos outros, com respeito, com carinho, com amor.
espírito de perdão. Pensava como os outros, aquele bandido vai comer qualquer coisa e tudo bem. E aí eu comecei a trabalhar a turma da cozinha, dadas essas reclamações. Explicando para eles, assim, a cozinha é a parte mais importante, mais fundamental de um lar, de uma casa. A comida é energia. E se essa energia vem contaminada, se nós passamos para essa comida a energia negativa, do mal, do desespero, do medo, da tristeza, da desesperança, então nós estaremos, através da comida, passando esses sentimentos negativos para quem vai comer aquela comida. Então, a cozinha é a peça mais importante da casa. Nós estamos numa casa toda bagunçada, toda. Nós não temos justiça, nós não temos governo, nós não temos saúde, segurança. É uma fartura o Brasil, farta tudo. Mas não dá para a gente se desesperar, porque ainda tem muita comida, ainda tem trabalho, ainda tem coisas para serem feitas, ainda tem bandidos para ir para a cadeia. Está meio fora de moda bandido na cadeia. Hoje é mais fácil uma velhinha com a Bíblia embaixo do braço, outra com terço, outro vendendo algodão doce, outra distribuindo água, irem para a prisão, do que os que traficam, dos que estupram, dos que matam, dos que assassinam, dos que roubam, dos que se corrompem, são corrompidos e deixam corromper. E aí nós vamos ver em todas as profissões, em todas as escalas da sociedade, desde o mais alto degrau até o mais baixo. Vocês nunca podem esquecer, por mais ladrão, mais corrupto, por mais desumano que o psicopata do cabeça de ovo seja, vocês não podem esquecer que quanto mais maldade ele fizer, mais gente ele atinge. Então nós temos que rezar por ele e por todos aqueles bandidos do Supremo e por toda aquela bandidagem que tem no Congresso. Porque no Congresso, em 513, não se salva 100. E no Senado, em 81, não se salva 20. Tal é a gravidade da nossa situação. Tem horas que eu sei, dá vontade de deixar cair os braços. Nada que eu fizer vai adiantar. Mas, se cada um de nós fizer um pouquinho, as coisas serão solucionadas. Acontecerão as soluções. Vocês entendem a importância que nós temos agora, nesse momento? A gente não pode deixar a peteca cair. A gente não pode se desesperar. Aquilo que eu disse para vocês. Não digam para Deus. Não peçam para Deus solução porque você tem um grande problema. Digam para o problema, eu tenho um grande Deus. E eu vou te vencer. Porque o bem há de vencer. Em todas as circunstâncias. Mas tudo se vai se resolver? Tudo vai ficar bem? Não. Mas isso não impede que a gente tente melhorar. Cada um faz a sua parte. Tem aquela lenda, né, do passarinho que estava apagando um incêndio. Já comentei com vocês, se vocês conhecem. Estava apagando um incêndio com o biquinho. Aí vem outro, mas tu é idiota mesmo, né? Qual é a diferença que vai fazer essa tua tentativa de apagar esse incêndio? Não sei, ele respondeu. Mas isso não importa. Importa que eu estou fazendo a minha parte. Isso vale dizer que, se milhões de pássaros fizessem o que ele estava fazendo, seria como um jato d'água num carro de bombeiros. Vocês entendem? É uma parábola. E por falar em parábolas, mas agora já está na hora, já. Eu vou pedir para o Gabriel. Gabriel, eu não te cumprimentei hoje, meu querido. Eu estava bastante preocupada com a situação que está difícil, mas já está começando a clarear. Se agarre nessa esperança. Está começando a virada. Então, nós não podemos nos entregar. E aí eu vim com essa... Já comecei, né? Falando. Estou em Porto Alegre hoje. E não chamei, não cumprimentei o Gabriel. Me perdoa. Espero que tu esteja bem, que tu tenha te curado da gripe. Teus bebês maravilhosos estejam bem, tua esposa. Desejo todas as coisas boas. Chuva de bênçãos para vocês e para todos que nos assistem. Chuva de bênçãos.
fé, tenha uma esperança. A solução está ali. Mas se a gente ficar bravo, triste, se sentindo um desgraçado, nós não chegaremos na abundância, na solução de todos os problemas que nós temos. Então agora, Gabriel, por favor, chama o Alexandre Garcia, depois os comerciais, e no segundo bloco voltarei conversando com vocês sobre esse assunto. E tem mais outros ainda, que eu acho que são bem interessantes. Bom dia! Vocês estão lembrados que o Congresso Nacional aprovou uma lei de licenciamento ambiental que remove todo aquele woke de maluquice ambiental, né, e que vinha entravando a atividade produtiva do Brasil. Não, parece uma doença, né? Ferrogrão, por exemplo, parada, porque está num cantinho lá de uma reserva indígena. Tá cheio de coisa maluca aí. Mas aí Lula, né, sendo fiel aos seus ambientalistas, fez um monte de vetos que serão apreciados amanhã, quinta-feira, em reunião conjunta do Congresso Nacional. E está havendo uma mobilização de todo mundo que trabalha, que produz, que dá emprego, que paga imposto, que sustenta esse país, que produz alimentos, né, para derrubar esses vetos que entravam a produção. Entrava em toda parte, não é só na produção agrícola, pecuária, né? Entrava na abertura de ferrovias necessárias, entrava na mineração deste país, entrava, enfim, na tentativa de o país ter riqueza e, com isso, ter uma melhor qualidade de vida. Afinal, em toda a natureza, desculpa, pode parecer algo. O rei da natureza é o gênero humano. O gênero humano tem inteligência, raciocínio, né? Usa a natureza como primeiro dos fatores para produzir riqueza. Quem quer que aprenda rudimentos de economia sabe disso. E os deputados e senadores sabem também. Tem coisas incríveis, né? Eu vejo agora em manifestações sobre essa COP30, falando sobre a necessidade de reverter as condições climáticas. Meu Deus, mas se o Sol não está envolvido, não vão conseguir. É muita arrogância do gênero humano, que ocupa 6% do planeta Terra em atividade produtiva, achar que resolve isso, né? Mais ou menos explosões do Sol esquentam mais ou menos as águas dos oceanos, que são a imensa maioria, e isso influencia a formação de nuvens, de umidade, de ventos, o clima da Terra, que é cíclico, porque são cíclicas as explosões solares. Mas vamos mudar de assunto, porque tem mais um caso aí, né? Só queria comentar, né? Duas condições. Eu tenho falado aqui do acordo lá no Oriente Médio, que eu sou muito cético. Como jornalista, eu tenho que ser cético, eu não posso ser ingênuo, porque se o Hamas está participando do acordo, não vai dar certo. Se fosse a Organização para a Libertação da Palestina, que já recebeu o Prêmio Nobel da Paz por reconhecer Israel e os direitos de Israel sobre Jerusalém, por exemplo, né, que os xiitas não aceitam. Xiitas queriam Samaria, queriam Judeia, né? Não tem como, tem um Velho Testamento aí a
comprovar a questão de Israel lá. Bom, mas enfim, o Hamas entregar as armas, eu duvido. Já teve entreveiro ontem. Os soldados israelenses tiveram que atirar num grupo que estava invadindo já. Ou eles vão esconder as armas. E o Trump disse que vai lá, se não entregarem, vamos tirar. E eles devem imaginar como. Então, esse é um caso. O outro caso é, de novo, essa história de prender Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. O Lindbergh Farias e uma deputada, acho que é Thalita, Talíria Petroni, do PSOL, pedindo a prisão dos dois. O Paulo Gonet disse, olha, vocês não são parte legítima para isso. Vocês não fazem parte de Polícia Federal, Delegacia de Polícia, promotor público, para entrar pedindo prisão de deputado. E o mais vergonhoso disso é que 2 deputados parecem que não leram o artigo mais importante para um parlamentar, que é o 53 da Constituição. Deputados, senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras. O que Eduardo fez lá na companhia do Paulo Figueiredo seria crime de opinião. Mas a denúncia do Paulo Gonet diz que é crime de coação. Estavam coagindo o governo dos Estados Unidos, maior potência do mundo, a coagir o Supremo para não condenar Bolsonaro. E Bolsonaro estava nesse inquérito. Por isso foi decretada uma prisão preventiva para ele, domiciliar. Só que ele saiu do inquérito, mas a prisão continua. São milagres que só um livro de Franz Kafka, como O Processo, seriam capazes de descrever para as gerações futuras e para as faculdades de Direito. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? I'm not about to figure it out for you. Como eu estava dizendo para vocês,
tem tanta coisa para mudar, tem tanta coisa errada. Então vamos nos manter inteiros, verticais, cheios de vontade de acertar, cheios de vontade de colaborar com a mudança. Eles ficaram 40 anos desmontando, arrasando com o país e conosco. Então agora, de uma hora para outra, a gente, em primeiro lugar, no primeiro momento, vem a euforia. E depois, o que eu vou fazer? Mas no caso de você não saber o que fazer, então me ouça. Passe a me ouvir. Porque nós sempre teremos soluções para oferecer para vocês. Porque é o que nós pretendemos colocar em prática. É o que nós pretendemos fazer para ajudar o Brasil a sair desse buraco imenso que nos meteram. Por exemplo, coisas que nós podemos, tudo, nós temos que interferir em tudo, na educação. Eu vi com grande tristeza, primeiro eu comentei ontem com vocês, né, daqueles meninos que puxaram os cabos de telefone para acabar com as comunicações, que para eles isso não era maldade nenhuma, e depois, por equívoco, eles trouxeram os cabos de alta tensão e deu aquele estrago todo. Estudantes. Eles não estão aprendendo todas as coisas devidas e necessárias para a formação de um bom cidadão. Isso nós sabemos que está acontecendo também desde a manipulação que fazem com nossos bebês nas escolas maternais, no primeiro ano, no segundo, enfim, lá no comecinho da vida, onde, né, o computadorzinho está zerado e toda a informação que chega, ela fica, e aquilo ele vai repetir para o resto da vida. Por isso que é tão importante que na primeira infância as crianças, não só no lar, mas principalmente no lar, porque quem dá valores para os filhos são os pais, quem ensina valores, quem ensina sobre a religião que a família pratica, sobre como se comportar bem em sociedade, com os outros, sem essa da lei de Italião, né, que a lei de Italião, olho por olho, furou um olho, fura do outro também, isso não serve, isso é uma lei bárbara, que aconteceu já, uma etapa da humanidade, mas hoje não acontece mais. Até aconteceu outras piores, mas essa não. Então, vamos pensar que ali a educação, e é por isso que o marxismo ele é tão agressivo nessa área, porque é dali que eles desfarão a sociedade, desfazendo a família, serão crianças que não respeitarão os pais, mas também não respeitarão as professoras. E eu pergunto, as professoras estão respeitando as crianças quando estão ensinando sexo, sexualidade na primeira infância? Não está havendo reciprocidade, não está havendo respeito. Não faça para os seus filhos, para os filhos dos outros, o que você não quer que façam para os seus filhos. Pelo menos essa máxima. Pelo menos isso. Então, lá numa faculdade estadual, federal de Pernambuco, eles resolveram agora abrir uma como é que chama? Que dão para pessoas que eles consideram menos inteligentes, né, cotas. Eu acho, se eu fosse negra, eu jamais aceitaria uma cota, como eu conheço muitos negros que não vão para a faculdade por causa disso, não aceitam cota, porque, imagina, é tão claro, é tão límpido isso aí, ó. É entender, deixar claro que essas pessoas são menos capazes, são menos inteligentes, são menos produtivas, são burras. Então, tu quer um carimbo de burro? Aceita uma cota. Cota para os trans. Por quê? Qual é a diferença deles como seres humanos dos outros? São seres humanos iguais, cada um com as suas opções. Quer ser mulher, mesmo não sendo, quer ser homem, mesmo não sendo. Isso é uma opção particular sua. Mas se você ficar doente, tiver um câncer, se o homem tiver um câncer, não vai ser de ovário. Ele não é tão mulher como ele pensa que é. Ele não é mulher. Homem é homem, mulher é mulher.
Se você quiser se sentir assim, se comportar, e principalmente dentro de 4 paredes, é um direito seu. Não é isso que nós reclamamos. Agora, o que nós reclamamos é que quem é trans queira... Eu já tenho visto muitos trans na internet fazendo essa mesma pregação que eu estou fazendo. Eles são por opção. Eles não têm que ficar forçando os outros, instruindo, buzinando, emprenhando pelos ouvidos, para que as pessoas façam também a mesma coisa. Mudança de sexo na primeira infância, antes dos 10 anos. Tem professores estimulando isso. Isso é a consagração do absurdo. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Não devemos. Então, nós temos que estar preparados. Não é para brigar, porque com briga a gente não resolve nada. É com direito, é com justiça, é com serenidade, é com calma e muita oração. Porque não é fácil receber uma patada, receber uma esquinada, receber uma resposta mal criada, receber uma mentira para agredir uma verdade que nós dissemos, até porque verdade é uma coisa muito relativa. Então, eu peço para vocês que tenham esse cuidado. Mas lá nessa faculdade, eles já resolveram entender que quem pertence ao movimento sem terra, dos sem terras, é imbecil, é ignorante, é burro e é incapaz de aprender. De repente, até pode ser que seja isso, mas não ganhar por causa disso, dessas coisas negativas, um direito de fazer uma faculdade de medicina, porque ele depois vai tratar de outros seres humanos. E aí ele não vai ser um médico, nunca. Vai ser um matador, vai ser um carniceiro. Vocês entendem a diferença? Agora, só porque é do MST, pode entrar numa faculdade sem vestibular, todo mundo tem que fazer vestibular. Menos os burros, os incapacitados. Por isso que os negros não concordam. Os negros de vergonha, de caráter. Eu tive colegas negros inteligentes, depois resultaram em advogados brilhantes, promotores, juízes. Saíram na mesma sala que eu, uma advogada, que sempre gostei de advogar, sempre gostei de fazer júri, sempre fiz. Isso não tem nada a ver com a cor. Eu tive juiz que chegou a desembargador, colega que chegou a desembargador. Doutor Sejalmo, um colega maravilhoso, brilhante, inteligente, capaz. Naquela época não se falava nessa estupidez das cotas. Mas ele passou no vestibular porque tinha condições de passar. E tinha condições de fazer uma boa faculdade. Ser um bom profissional. Eu não quero advogar, quero ser juiz. E foi. Um juiz e um desembargador de primeiríssima. Tivemos promotores também, não da minha turma exatamente, porque eu não lembro o nome, mas promotores de justiça que saíram das mesmas turmas que eu, lá no comecinho da Unicinos. Então, não é aí. O que se quer dentro de uma faculdade, que as pessoas vão tentar, pelo menos, aprender o supra-sumo, o que a gente quer é meritocracia. Porque senão, só porque é negro, vai para a faculdade, ou só porque é do MST, vai para a faculdade, também não precisa tirar notas altas. Aliás, já estamos usando isso há anos na educação infantil. Não precisa nem saber ler e escrever. Não dá para diminuir perante a classe os que não progrediram, então eles progredem juntos. Isso é imoral. Isso é indigno. E quem aceita isso não tem moral, não tem dignidade e não tem caráter. E no caso das crianças pequenas, são os pais dessas crianças que deveriam exigir que elas tivessem mais dedicação para que elas pudessem estudar, para aprender. Tem uma história bonita que aconteceu com um aluno que chegou em casa com um bilhete da escola, da professora, dizendo que era melhor ela tirá-lo da escola, porque ele era completamente incapaz de aprender, que era muito burro, que era ignorante, que não conseguiam tirá-lo da ignorância, e blá, blá, blá. E a mãe leu, e leu. Acabou com aquela criança. Não prestava atenção em aula, era distraído, era incompetente, não aprendia nada. Aí ele disse, mãe, o que a professora disse? Ele era pequeno. E ela disse para ele,
olha, filha, a professora está dizendo aqui que tu é tão inteligente, que tu está tão adiantado perante a tua turma, que ela, se tu ficar em aula, tu vai atrapalhar os outros que estão recém-aprendendo. Mas que ela pediu que eu te mantenha em casa e te dê educação, que eu te ensine, para que tu não atrapalhe os outros e também os outros não te atrapalhem. A criança aceitou. E a mãe, uma mãe dedicada, devia ter, né, um mínimo de cultura e tal, ensinou todas as matérias, ensinou, e ele foi crescendo e com o conhecimento necessário para sobreviver uma vida onde ele pudesse trabalhar. E sabe o que ele fez? Entre as milhares de coisas que ele fez, inventou a lâmpada. E isso aconteceu com Thomas Alva Edison. Então vocês vejam que vai muito do que se diz para que tu é burro, tu não vai aprender. Tu é muito moleque, tu é muito barulhento, tu não respeita, tu não vai aprender. Aquilo vai gravando. E ele vai arrastar aquilo para o resto da vida. Agora, chegar lá em cima, no topo, quando dezenas, milhares, fizeram vestibulares dificílimos, provaram que sabiam e passaram, e vem passar na frente deles entrando, os que não passaram por nenhuma aprovação dessas, não estudaram, são ignorantões ainda, não sabem nada, mas porque pertencem a uma facção criminosa, porque o que eles são, então aí pode. Lá em Pernambuco está acontecendo, isso é uma coisa que está acontecendo isso. É uma coisa que cabe a nós mudarmos num futuro não muito distante. Entenderam? Nós temos que trabalhar. E tem professores universitários em todo o Brasil que lideraram festas, comemorações escandalosas pelo massacre que houve em 7 de outubro de 2023. A internet está cheia disso. Professores que são completamente contra Israel, que concordam com aqueles terroristas que só tem uma coisa na vida, uma intenção, acabar com Israel. E outro dia eu estava vendo uma entrevista com uma moça, uma jovem senhora, iraniana. E ela disse assim, que teve que saiu do país, foi vivendo do país, acho que até aqui no Brasil, porque ela não suportava a lavagem cerebral que é feita. Ela diz que lá, em todos esses países muçulmanos, hein? E olhem uma coisa, abram o olho, porque eles estão entrando na internet mostrando como é bom ser muçulmano, como é bom fazer o que eles fazem. Claro que eles falam muito bonitinho. Eles falam que nem um pastor falaria da sua religião, que nenhum padre falaria de sua religião. E eles estão fazendo isso. E já existem, em vários lugares do Brasil, essas igrejas deles. Tem um nome. E, inclusive, na Amazônia, onde acho que não tem cultura, que não tem coisa, tem eles lá, mostrando como é que o Islã funciona. Isso aí, eles estão corroendo pela base. Eles estão conquistando o mundo através da ingenuidade das pessoas. Ai, mas ele fala bonitinho. Ai, ele é tão querido. Ai, ele isso e aquilo. Mas assim fizeram com os nossos índios. No mundo inteiro, nossos chamam índios. Com os aborígenes de todos os lugares, com mentiras, usando a palavra de Cristo para mudar a vida das criaturas completamente. Isso também foi imoral. Isso também foi falta de caráter. E agora continua acontecendo. A Europa está detonada. A França, a Espanha, a Itália, a Alemanha e outros países menores estão detonados, porque eles foram se chegando, tem mais mesquita. A igreja deles é mesquita. Tem mais mesquita, estão fechando as igrejas católicas, isso já vem acontecendo há uns 20 anos. A igreja católica hoje em N lugares da Europa, boate, lugar de festa, qualquer outra coisa, lugar de esporte. Fecharam as igrejas. Por que fecharam? Porque os fiéis pararam de ir nas igrejas. Simples assim. Elas ficaram vazias, vendiam, alugam,
E isso aqui no Brasil, começaram também a fazer isso, lá atrás. Por isso que eu digo, eles estão há 40 anos fazendo isso. Com a teoria da libertação, que não liberta, escraviza, porque nos rouba, nos tira das mãos de Deus para nos colocar nas mãos do demônio. Essa é a realidade. Acreditem vocês ou não em demônio. Deus é coisa boa e demônio é coisa ruim. Vou falar mais claro que isso é impossível, não é? Então vocês não comecem a se encantarem com essa propaganda da internet sobre o islamismo. Se você quer praticar o Islã, vá para lá, para a terra deles. Aqui nós já temos problemas demais. E aí vem todo o terrorismo enrustido, como existe o Hamas. É bem exatamente isso. E eles são assim de manhã quando acordam. Temos que destruir Israel. Odiamos os israelitas. Coisas assim, frases assim, aquelas que entram, que a gente chama vulgarmente de lavagem cerebral. Mas isso aí é um trabalho sistêmico dentro dos neurônios, que é aquilo que as pessoas vão responder, porque é aquilo que elas conhecem, aquilo que elas sabem. Então, uma criancinha já odeia o israelense. Porque já desde pequenininho ele soube que ele tinha que odiar e matar e torturar, se fosse possível. E eles fizeram isso dia 7, com uma tranquilidade, estuprando. Depois tiraram esse vídeo do ar. Apareceu uma filha de soldados estuprando uma moça numa carroceria de uma caminhonete, e depois, pã, simplesmente, como se fosse um tronco de árvore. Não dá para dizer nem que se fosse um animal. Porque não é possível estuprar um animal e matar depois. E eles fizeram isso na frente do mundo inteiro. Eles fizeram isso. Quem viu, viu, né? Mas tem coisas muito piores, que não estão, claro, circulando, porque não pode, nem deve mesmo. São maus exemplos, são coisas muito brutais, que a gente não pode usar de forma alguma. Seguir muito menos. Mas então, nós temos que, e o povo lá de Pernambuco, porque nem todo pernambucano é imbecil, sem vergonha, ladrão, invasor de terra, com certeza não. Tem pessoas dignas, trabalhadoras, pessoas que amam a Deus, que respeitam a família, respeitam o país, a justiça e a liberdade, e estão sofrendo tanto quanto nós, gaúchos, catarinenses, paulistas e todo o resto do Brasil. Mas tem que mudar. Isso não dá para se ceder cotas para bandido, para terrorista. E MSC são terroristas. Não é possível uma coisa dessa. E aqui no Rio Grande do Sul, que também enche a gente de horror. Enche de horror. Porque aqui na cidade de Pelotas, a Universidade Federal não é da da agricultura, como é que é? Agronomia. A universidade, eles simplesmente pregam duas coisas que são terríveis, porque uma é defesa da vida. O que é isso, sabe? Não, a gente sabe que a vida eles não defendem, porque eles defendem o aborto. Então eles não defendem a vida. Mas a defesa da vida é como a natureza. O Papa, esse último, que era comunista, deificou, transformou em Deus a natureza. E a esquerda vem fazendo isso. Isso é uma pauta não só dos esquerdistas, marxistas, mas é uma pauta dos globalistas, que não tem esse fetiche aí com Marx e com o comunismo, mas eles são tão malévolos quanto os comunistas. E estão unidos, é lógico. Porque, por exemplo, quem é que torce pelos terroristas? Quem é que ama o Hamas? Quem? A esquerda. Qualquer pessoa da direita vai se horrorizar quando souber que pega uma criancinha e joga dentro do micro-ondas, liga o micro-ondas e obriga os pais a ficar assistindo. Quem é que não tem horror disso? Quem é que não tem horror de ver estuprar mulheres, de sequestrar 1.200 pessoas e devolver menos de 100?
Agora só 20. E nem os mortos eles sabem onde estão. Nem tem interesse em procurar, vai ficar procurando morto. Eles que se lixem. Mas eles exigiram que os deles fossem soltos, vivos, porque Israel não é um estado de bandidagem como são esses outros. E não matou, só mata na luta, mata no combate, mas não sequestra para matar os pontos, para torturar, para fazer o que eles fazem. E já não é de agora, e já faz tempo, e já não é só lá. Eles estão se expandindo pelo mundo. O Islã é a desculpa. Mas eles são fanáticos. Tem os islamitas, com certeza, que são bons. Mas não são esses que estão querendo vir para cá. Não são. São aqueles que estão sendo incomodados lá, estão sendo corridos de lá. Então, estão procurando outros pagos. No caso do Rio Grande do Sul, né? Para se fixarem. Abra o olho. Se aprofunde, estude, pesquise, para saber o que é. Existem 2 islãs. Um, que é uma religião, bem parecida com a católica, praticamente todos os fundamentos, e a outra que é o terrorismo, que é dos xiitas. São facções criminosas, facções terroristas. Então vocês têm que saber a distinção, e só se aprende estudando, ouvindo, lendo, assistindo na internet. Não tem outra forma. Vocês não vão dormir desconhecendo essas coisas e acordar sabendo de todas elas. Não tem como. Ainda não tem. Talvez um dia tenha. Mas ainda não tem. Tem que aprender através do estudo. Então, lá em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, eles querem... quando eles dizem que a defesa da vida são os mesmos, os mesmíssimos, que defendem a natureza, o aquecimento global. Cientistas que estudam essa área sabem que o planeta está se encaminhando, talvez para daqui a alguns milhares de anos, não sei quanto. Essas coisas se processam muito lentamente. Para uma nova idade do gelo. Mas na contramão, o que a esquerdalha diz? O que os comunas dizem? Aquecimento global, o homem está destruindo o planeta. Já está provado através da ciência também que a parte do globo terrestre que é ocupada por seres humanos, ela é tão ínfima em relação àquela parte, as partes ocupadas pelos oceanos, né, que a maioria, pelas florestas, pelos desertos. Então, o que sobra em relação ao todo é ridiculamente considerado responsável pelas enchentes, pelas chuvas, pelos incêndios, pelas secas, pelo granizo, pelas colheitas perdidas em função da natureza. Tudo isso é balela, gente. Isso é mentira. Uma deslavada mentira, a ponto de que morreu aquele papa comunista, veio um outro papa, e que é contra essas ideias. Que não se pode adorar as plantas. Não se pode adorar a mãe terra, como eles dizem. Tem que se adorar a Deus. A gente tem que respeitar a terra, porque é dali que vem o nosso sustento. Mas não deificar a terra, transformá-la numa deusa. E agora ele está botando essa escrita aí em dia. Tem gente que não está gostando. Claro, não pode estar falando a verdade. Porque até então dizia assim, não, o pum das vacas vai acabar com a humanidade. É tão ridículo. Olha o número de vacas que tem no planeta. Se considerando as outras quantias de terra, de água, de gelo, de areia que existem, é uma insignificância a poluição das vacas. E a do próprio homem, por mais rigorosa, violenta que seja, em alguns pontos localizados. Em alguns lugares onde isso realmente acontece. Cidades, Tóquio já foi quase que insuportável a vida lá. Hoje parece, pelas informações, pela tecnologia, que está melhor. Mas vocês também têm que ficar sabendo de uma outra informação. Hoje o homem já chegou à capacidade
de inventar máquinas que têm até nome e que a gente sabe que a localização de algumas delas no planeta Terra, máquinas que produzem chuva em demasia, enchente, essas que ocasionam caos onde nunca tinha havido, chuva no deserto. Vocês lembram que o ano passado andou chovendo de um montão no deserto lá do Oriente Médio? Depois eu vi algumas matérias, a gente não pensou isso, eu pensei isso e muitas pessoas conversaram comigo sobre isso. Isso aí é uma invenção maquiavélica do homem. O mesmo homem que inventou a guilhotina, que inventou todas as armas de matar, que inventou a bomba atômica, também inventou essa história. Por quê? Essa história não, essas máquinas. Porque há dentro do globalismo, se o marxismo quer transformar todos nós em escravos, não importa que a gente morra de fome, mas que a gente produza alguma coisa, os globalistas querem eliminar 2/3 da humanidade para que haja mais fartura, mais abundância, menos problemas. Então, estudem sobre isso. Isso hoje já é uma ciência. Estudem sobre as agendas do passado da ONU, que é um dos órgãos mais nocivos da humanidade e que, inclusive, Trump agora cortou a grana. Graças a Deus, eles vão descer a ladeira, por falta de dinheiro. Então, vocês sabem que a ONU cria essas agendas. E essas agendas são extremamente danosas. Sim, eu já nem lembro mais, já faz tanto tempo. Agenda 2010, que é de 2000 a 2010. Depois veio a Agenda 2020, cheia de inverdades, cheia de coisas escondidas, assim, e que foram distribuídas pelas prefeituras. Houve seminários, simpósios, congressos, para os prefeitos aprenderem o que era a Agenda de 2020 para implantar. Só que as pessoas, nem todo mundo é burro, nem todo mundo é imbecil, nem é cordeirinho e vaca de presépio. Através do estudo, através da própria ciência, do conhecimento, descobriram que isso não é verdade. Que isso aí é inventado, é criado. E eles podem fazer onde eles quiserem. Então vocês vão ver, lendo o conteúdo dessas agendas, e agora tem a 2030, que é a que nós estamos vivendo. Que ela é pungente, ela é forte em todos os desacertos que nós estamos vivendo agora. A ponto de uma faculdade no Rio Grande do Sul de agronomia, ela valorizar a terra, não no sentido de que ela seja mais produtiva, de que ela sirva melhor ao homem, mas no sentido de que ela seja intocada por ser uma divindade. É isso que está no recado, na mensagem da 2030, não dita com essas letras, tanto que esse novo Papa, quando assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi contrariar e foi replicar essa noção e esse ensinamento. Deus está acima de tudo, não a terra. Deus está acima de tudo, não as pedras, não as árvores. Não que eu seja contra a natureza. Eu moro em apartamento e tem planta por todo que é lado. Mas não estou prejudicando ninguém. E nem estou fazendo pregações para induzir as pessoas em erro. Agora, lá em Pelotas, Rio Grande do Sul, eles dizem que nós temos que destruir o agro. Eles abrem posição contra o agro. Eu fico pensando, será que eles estudaram mesmo alguma coisa na vida? Ou eles são fruto de cotas também? Porque como é que eu vou destruir o agro sem destruir a mim mesma? Como é que eu vou batalhar pela destruição do agro sem destruir a parte da humanidade ou toda ela? Como? Será que esses cretinos, essas criaturas abomináveis, será que eles pensam assim, que o leite vem no saquinho já, uma fábrica que se põe no saquinho? Que as verduras, que o feijão, já pensou chegar no supermercado
só tem coisas, outras coisas, panelas, tem vidro, tem plástico para vender, mas não tem mais comida, não tem mais feijão, não tem mais arroz, não tem mais temperinho verde, não tem mais verdura, não tem mais nada. Por quê? Porque os doutos, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, terra do nosso não botei nesse canalha, nem na primeira, nem na segunda vez, não desse governador que anda por aí, só pensando em se eleger alguma coisa, parece que o presidente da República ele já desistiu, parece. Mas continua tentando. Então, talvez ele queira ser o senador, porque agora a menina dos olhos de quem concorre e dos partidos, os partidos não são totalmente bons, nenhum deles, nenhum. Mas a menina dos olhos dele é a eleição de 26, e com maioria no Senado de gente com essa mentalidade destrutiva, essa mentalidade esquerdista, essa mentalidade que não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser a destruição e a ruína. Então, eles não querem. O próprio desgovernante cachaceiro que governa o país, ou desgoverna o país, ele enche a boca para dizer que é contra o agro. O que esse demônio come? Será que ele só vive de cápsulas, de pílulas, assim tipo astronauta? Claro que não. Tanto que uma das maiores mentiras que ele inventou para ganhar mais votos, porque não se elegeu, né? Mas ganhou bastante voto. Se não fosse esse bastante voto que ele ganhou, não teriam conseguido fazer a roubalheira que fizeram. Então você tem a sua responsabilidade. Gente culta, gente inteligente, e que vota no homem que só pensa em destruir Israel, o agro e a decência, a integridade, porque permite que o país seja o país mais corrupto do mundo. É um ou dois escândalos enormes por dia. Não dá conta. A polícia não dá conta. A Polícia Federal, parte dela é Gestapo, está a serviço do cabeça de ovo, e a outra metade faz o que pode, se rebenta. Mas não está conseguindo. Não está vencendo. Conseguindo até que está. Mas eles precisariam ser estar muito mais armados, capacitados eles são. Então, nós não temos isso aí hoje para que a gente possa se defender. Não, não vai acontecer isso porque tem polícia para isso, porque tem justiça para isso. Não. Acabou. Não tem mais. A segurança é mínima que nós temos. E o desarmamento é a grande falácia. Eles querem que nós... Porque isso está lá no decálogo, aquele que de vez em quando eu falo para vocês, Belém. E tem outros nomes, tem outras interpretações, mas ali, aqueles são os mandamentos que eles seguem à risca, é destruir o ser humano, a família, a sociedade, através da destruição da sexualidade das criaturas, do que comem, do que bebem, através de tudo isso. Então, isso só vocês poderão ter certeza, além de eu estar dizendo, se vocês forem fazer cursos, procurarem pessoas que entendem desse assunto, forem procurar o teor das agendas para analisar, para ver se a maioria, 99,9%, não tem nenhum cabimento, não tem assim, nenhuma noção e necessidade de defender as pessoas que moram neste país. E porque isso é global. E eu vivo dizendo, global não é assistir a Globo. Global é deixar que essas 5 ou 6 famílias mais ricas do mundo, ainda bem que o Musk não está metido nessa, mas isso já tem mais de 100 anos, para criar um mundo ideal, que eles sem Deus, sem família, com muita droga, sem comida, pelo jeito, porque querem destruir o agro. Eles querem, então, e são autofágicos. Como é que uma pessoa pode pensar em ter uma vida saudável se ela não tiver uma alimentação saudável? Há milhões talvez, que não possam. Mas assim que podem, eles comem alguma coisa que preste. E enquanto nós destruirmos o agronegócio, nós não teremos mais nada que venha da terra para comer.
não teremos mais nem carne, nenhum tipo de carne. Nós não teremos vida. Vamos fazer aqui em Pelotas, certo, no Rio Grande do Sul, um novo Holodomor. Que eu já disse para vocês que a morte de milhões de pessoas, nós nem temos tanta gente aqui no Rio Grande do Sul, mas a Ucrânia tinha na época milhões, mais ou menos 13 milhões, mais gente que morreu no Holocausto, morreram de fome, porque a Rússia obrigava eles a produzir, mas não deixava comer. E agora aqui não querem deixar produzir também, então nós teremos uma nova face do Holodomor, que é essa fome furiosa, destrutiva, que mata milhões de pessoas. É para isso que nós estamos caminhando se a gente não abrir os olhos. Não prego violência, não prego raiva nem ódio, prego amor, perdão e gratidão. Não sou pastora, nunca estudei para ser freira, nada disso. Mas isso é a palavra de Deus. Enquanto nós estivermos seguindo a palavra de Deus, nós estaremos nos recuperando, nos restaurando, estaremos sendo a imagem e a semelhança do nosso Criador. Eu amo vocês, antes que eu me esqueça. Até amanhã, se Deus quiser. Continue rezando pelo Adilson. Ele está precisando de orações. Está precisando se levantar e vir trabalhar de novo conosco e estar aqui dando a sua palavra boa de amor para vocês também. Então, até amanhã, se Deus quiser.